Fala pessoal, beleza? Pessoal, dando continuidade ao nosso raciocínio, né, construindo o raciocínio da nossa introdução, vocês lembram daquele slide das máquinas, né? Pelo amor de Deus, gente, é só aquele slide que eu vou mostrar para vocês nesse curso inteiro. Não esquece daquilo. É o seguinte, nós precisamos de um combustível para fazer a máquina funcionar. Você tem a máquina funcionando, toda a máquina precisa de um combustível. Carro é gasolina, é álcool, é óleo diesel, trator é óleo diesel. Então, a máquina precisa do combustível. Qual que é o principal combustível para poder fazer a máquina funcionar? E aí, pessoal, pensando em máquina, não é só fazenda de leite, não. É qualquer negócio. Nós precisamos pensar na propriedade de leite como qualquer outro negócio, uma indústria, um comércio, uma empresa de consultoria como a nossa. E aí eu vou falar com vocês qual que é o segredo, qual que é o combustível de qualquer negócio. O combustível de qualquer negócio é a venda. Pessoal, vamos pensar aqui na Milkplan. Adianta a Milkplan ter o melhor serviço de consultoria e não ter para quem vender consultoria e não vender consultoria? Adianta um posto de gasolina ter o melhor combustível, o melhor preço, o melhor custo-benefício, a melhor estrutura e não vender o suficiente para pagar as contas no final do mês? Adianta uma empresa que produz, sei lá, calçado, ter o melhor calçado, a melhor marca e não vender o suficiente para pagar todas as contas e todo o capital investido no final do mês? A fazenda de leite é a mesma coisa. Pessoal, não adianta a propriedade ter a melhor estrutura, a melhor genética, a melhor comida, a melhor maquinário, a melhor equipe e isso não refletir em leite no tanque. Tá nada da escala de produção. Então, pessoal, não esqueçam disso. Escala de produção é a principal preocupação quando se fala em fazenda de leite, quando se fala em consultoria em pecuária leiteira. E aí a primeira coisa que nós precisamos ter claro na cabeça é que ter escala de produção não é ter volume de leite. Ter escala de produção significa explorar os recursos disponíveis naquela propriedade com eficiência. Quais os recursos disponíveis? Áreas, comida, animais, máquinas, benfeitorias e pessoas. Então é usar todos os recursos com eficiência para produzir renda, para produzir receita. É esse que é o objetivo da escala de produção. Então nós podemos ter propriedades que produzem 5.000 litros de leite por dia que está precisando aumentar a escala, que está com uma escala baixa para a estrutura que ela tem disponível, para os animais que ela tem disponível, para o conjunto de fatores que ela tem em cima da terra que está disponível. Da mesma forma, nós podemos ter propriedades que produzem 300 litros de leite por dia que tem uma escala adequada para a estrutura que ela tem. Então, escala de produção não é volume. Escala de produção significa fazer mais, explorar mais os recursos disponíveis com o que já tem. Beleza? Não esqueçam disso. E aí, pessoal, acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Escala de produção, né? Vamos lá. Escala de produção. Se eu tiver uma maior escala de produção, significa que eu vou ter mais leite no tanque, com os mesmos animais, com a mesma estrutura, com o mesmo maquinário, com o mesmo tudo. Mais leite no tanque e talvez mais animais para venda, porque a venda de animais também faz parte da renda da atividade leiteira. A partir do momento que você implementou escala de produção no seu sistema, automaticamente você tem mais dinheiro disponível. Mais capital disponível. Mais dinheiro disponível, pessoal. Mais dinheiro disponível significa mais comida. Mais comida. Significa melhores estruturas, né? Infraestrutura da fazenda, pensando em benfeitorias. Estrutura. Significa melhores máquinas ou mais máquinas para ajudar nas operações do dia a dia, é importantíssimo, né? A tecnologia, ela precisa ser explorada no dia a dia, é importantíssimo. Então, mais máquinas.
E nós vamos ter também as melhores pessoas. Vou pôr até 2 setinhas aqui. Melhores pessoas. Tudo isso você precisa de dinheiro. Pessoal, quando você chega numa fazenda, mão de obra familiar, o produtor está lá, enterrado na fazenda, 365 dias por ano, qual que é a única forma desse cara ter um descanso? A única forma dele conseguir ter dias de folga, tirar uma semana para visitar parente, tirar uma semana para dar um pulo na praia, é ele tendo condição de contratar alguém para ajudar ele nas operações do dia a dia. E para ele ter condição de contratar, significa que ele precisa fazer mais com o mesmo. Porque o que ele está fazendo é a conta de botar comida na mesa da família dele. Do jeito que está hoje, ele não consegue pagar um funcionário para ajudar. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entregar para esse cliente? Nós precisamos entregar a escala de produção para ele. Com essa escala, automaticamente a renda dele vai aumentar, a margem dele vai aumentar e ele vai conseguir contratar. A partir do momento que ele conseguir contratar uma boa pessoa para poder ajudar ele vai ter como tirar folga. 1 por semana, 2 por semana, dar uma passeada com a família de vez em quando. Ou será que o produtor de leite não merece isso? O produtor de leite nasceu para ficar enterrado na fazenda a vida inteira. Nós precisamos pensar nisso. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos tendo essa conversa aqui hoje. Nós não estamos tendo conversa aqui para poder morrer o assunto e ficar por isso mesmo, não. Nós somos agente de transformação, nós precisamos assumir o nosso papel no ciclo, no nosso sistema. Isso é importante. Além disso, pessoal, como que o produtor vai conseguir acessar as melhores pessoas? A coisa que a gente mais escuta é produtor. Você chega na fazenda, o produtor fala que não acerta com a mão de obra, que não acha gente para trabalhar, que ninguém quer trabalhar com ele. Aí quando você vai ver a estrutura da fazenda, a estrutura é muito ruim, é muito precária, não facilita as operações do dia a dia. Com aquela estrutura, o produtor só vai arrumar ou gente que não acha outro serviço em lugar nenhum e está lá por falta de opção, ou pessoas de péssima índole, que pode acontecer também, ou gente muito ruim de serviço. Isso vai acontecer. Por quê, gente? Quem é bom de serviço quer trabalhar em lugar bom. Gente, a internet hoje revolucionou o mundo. A informação está aí para todo mundo ver. Não é igual a 30, 40 anos atrás, na época dos nossos avós, não. Mudou muito. O perfil da mão de obra mudou demais. E quem não estiver prestando atenção nisso, vai ficar fora do mercado em breve. Não vai achar gente nunca, daqui a pouco não aguenta trabalhar sozinho mais e não acha gente para ajudar, e aí fica sem ninguém. E aí o negócio fica à mercê de encontrar pessoas, e não encontra. E aí como é que faz? E aí qual que é o caminho para encontrar as melhores pessoas? Investir na otimização das atividades de rotina. Investir em estrutura, investir em maquinário, investir em ter as melhores condições de trabalho. Você precisa investir no contexto. Você precisa criar um ambiente dentro da propriedade que seja atrativo para boas pessoas. É esse que é o caminho. Nós vamos falar disso aqui. Então, pessoal, a partir do momento que você colocou a escala de produção, que aí você tem mais comida, que você tem mais estruturas, mais máquinas e mais pessoas, automaticamente o milagre começa a acontecer. Se você tem mais comida e mais disponibilidade de capital, a sua nutrição melhora. Então você tem um incremento na nutrição do seu rebanho. Suas vacas estão mais nutridas agora, as bezerras estão crescendo mais, estão ganhando mais peso. O milagre começa a acontecer. A partir da sua nutrição melhor, a saúde do rebanho melhora demais. Imunidade, né, gente? Imunidade não é só vacinação, não. Imunidade é uma construção. A nutrição é muito mais importante para a imunidade do que vacinar, por exemplo. Então, você tem um incremento na nutrição, sua sanidade acompanha junto. A sanidade melhora também. E aí, pessoal, com esse incremento na sanidade do rebanho, nutrição melhorou, sanidade melhorou, automaticamente a reprodução vai melhorar. A reprodução passa a melhorar. E aí você começa a retroalimentar o sistema. Por quê? Uma das principais formas de você ganhar escala é através da reprodução.
uma reprodução bem feita, um manejo reprodutivo bem ajustado, uma reprodução com bons resultados, com bons números, ela vai refletir incremento de produção de leite no tanque. Pode ter certeza disso. E aí a reprodução começa a retroalimentar o sistema. E aí você passa a ter mais leite no tanque, e aí você passa a ter mais fêmeas nascidas por ano. Isso significa que seu estoque de animal está aumentando ou que você vai estar tendo mais animais para disponibilidade de venda. Você está fazendo mais dinheiro com a venda de animais. Aí, pessoal, outra coisa que vai melhorar, reprodução melhorou, sanidade melhorou, nutrição melhorou, vocês acham que a qualidade do leite vai melhorar? Vocês acham que juntando tudo isso que eu falei aqui, a qualidade de leite vai melhorar? Raciocina comigo. Qualidade de leite. Se você tem uma estrutura de ordenha melhor, vamos imaginar que sua ordenha era uma ordenha balde ao pé. Agora sua ordenha é de fosso. Muito mais conforto para a operação, muito mais agilidade na operação e muito mais chance de fazer todas as operações de ordenha da forma correta quando era balde ao pé lá no canzil. Você acha que vai melhorar a qualidade do leite? É óbvio que vai melhorar. E aí, junto com a estrutura, você também investiu uma máquina nova na ordenha. Então, antes você estava com uma máquina velha, depreciada, teteira tudo para trocar e não tinha dinheiro para trocar, e agora você está com uma máquina nova operando. Você acha que uma máquina nova, regulada, vai ajudar a melhorar a qualidade do leite ou não? Vai ajudar em muito. E aí, gente, se você tem a estrutura boa, a máquina boa, milagrosamente apareceu pessoa boa para trabalhar com você. Então agora você tem um bom ordenhador, uma pessoa de confiança na linha de frente sua, te ajudando todos os dias nas operações de rotina. Olha que maravilha! Você acha que com a estrutura certa, com a máquina certa e com a pessoa certa na linha de frente, você vai ter uma melhoria na qualidade do leite ou não? É óbvio que vai ter. Então, sim, é esse tipo de raciocínio que nós precisamos construir. E da onde que esse raciocínio todo começou? Qual que é o combustível? É a danada da escala de produção. E aí, pessoal, mais um detalhe muito importante para fechar o nosso raciocínio. Escala de produção está atrelado a simplificar os processos. A melhor maneira de você alcançar uma escala de produção com os mesmos recursos que você tem disponíveis é simplificando os processos. Seja na indústria, seja no comércio, seja na empresa de prestação de serviços, seja em qualquer setor. Então, o que eu estou dizendo? Os processos, as operações do dia a dia, elas precisam ser extremamente simplificadas. Então, pessoal, qual que é a outra linha de raciocínio que nós vamos trabalhar aqui? Tudo que nós pudermos fazer para simplificar o dia a dia na fazenda, nós vamos fazer. Porque a escala de produção, ela está diretamente ligada a simplificar os processos, a enxugar as operações de rotina, tornar mais simples e mais fácil de ser executada possível. Beleza, pessoal? Já já a gente continua.